irmãos, boa noite a todos. Estaremos abordando hoje o capítulo 16 de Atos. Então, vou pedir para a Valquíria estar lendo para a gente, amém? Amém. Atos, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira de distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que eles lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este recebeu tal ordem, levando-os para os cárceres interior, e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levantou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviavam os oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, ide em paz. Saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cristãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogavam que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Bom, vamos fazer uma oração, então? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. Nos conduza nesse momento, abra o nosso entendimento, nos capacite, Senhor, para que nós possamos discernir a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, não somente entender, mas que possamos também, Senhor, praticar os Seus santos mandamentos. É o que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui o capítulo 16, eu já fiz uma breve comentada sobre o capítulo 16 de Atos, quando nós começamos ali a carta aos Filipenses. Aqui tem tudo a ver e tem uma história muito que se aplica muito a nós, que somos do Ocidente. Nós vemos aqui que Paulo, né, resolvidos aqui os problemas doutrinários que haviam na igreja, aqui era a hora, então, de Paulo começar aqui a sua segunda viagem missionária. Paulo procura, então, Barnabé e o convida a visitar novamente os irmãos ali por todas as cidades nas quais eles haviam ali anunciado a palavra de Deus. E nesse momento que surge aqui um grande impasse que nós vimos na semana passada, onde os dois ali tiveram uma desavença por causa de, no caso Marcos, né, João Marcos, que tinha abandonado ali Perge da Panfilha na primeira viagem missionária, e Paulo ali endureceu ali. Paulo não queria de jeito nenhum que Marcos fosse junto com eles. E ali Barnabé não gostou, eles acabaram se separando, e aí foi onde Barnabé pegou Marcos e foi para um lado, e Paulo pega Silas e vai para um outro lado. E aqui nesse contexto aqui, que nós começamos aqui o capítulo 16. E é nesse ponto que acontece, que aconteceu, no caso, nessa desavença entre eles, e eles não puderam caminhar juntos, que nós vemos que Deus dirigiu Paulo e Silas para um propósito muito importante, como eu disse, até é muito importante para nós que somos do Ocidente. Paulo e Silas, que aqui também acompanhados por Lucas, conforme nós vemos de Atos 16, 10 a 17, chegaram a Derbe e Listra. Ali encontraram também o jovem Timóteo, que era filho de mãe judia e pai grego, um moço de bom testemunho, tanto em sua cidade, Listra, como na cidade vizinha de Ícone. E Paulo quis que ele também o acompanhasse. Para não criar barreiras culturais com os judeus, já que ele era filho de mãe judia, Paulo instruiu, nós vemos aqui Timóteo,
a circuncidar, a ser circuncidado. E aqui é algo interessante, irmãos, porque nós já estudamos já a carta de Gálatas, nós vemos que a circuncisão ali, Paulo, ele é totalmente contra ser circuncidado. Nós vemos também que Paulo, ele negou totalmente que Tito fosse circuncidado. Então, a grande pergunta que quando nós passamos por esse texto e que nós vamos perguntar é por que Paulo fez isso, né? Por que Paulo se posicionou ali firmemente contra a circuncisão de Tito, que era gentil, nós vemos em Gálatas 2, 3 e 5, mas aqui circuncidou Timóteo. Paulo circuncidou aqui a fim de remover qualquer impedimento para a expansão da causa do Evangelho de Cristo. Esse foi o motivo. Uma vez que estabelecido o princípio de que a circuncisão não era necessária para a salvação, Paulo estava disposto a fazer essa concessão na prática dele. O que era, desnecessário para ser aceito por Deus era recomendável para ser aceito pelos judeus. E aqui, meus queridos, o grande problema era justamente que, eu já comentei bastante sobre isso, eles sempre, quando eles vão nas cidades, as primeiras coisas que eles fazem é ir nas sinagogas. Então aqui, como Timóteo, ele era filho de judia, Paulo achou prudente aqui circuncidar ele, para que isso não fosse uma barreira para que os judeus ali começassem a causar confusão e não aceitassem o evangelho. Então foi uma coisa puramente aqui estratégica. Se nós não considerarmos dessa forma, como eu estou explicando aqui, aí já não faz sentido, né? Aí a gente vai entrar em grandes contradições que o próprio apóstolo Paulo defende, a própria Bíblia nos fala. Então aqui nós temos que pensar dessa forma. Não tem outra forma da gente interpretar aqui. Foi uma coisa que puramente estratégica aqui para a propagação ali do evangelho sem criar mais problemas ali com os judeus. Então é importante a gente entender aqui, né, sendo que a gente já estudou todas as cartas ali, para a gente entender certinho aqui, né? Por que aqui Paulo fez isso? Ele teve que fazer isso. Fato interessante que nós vemos aqui também, Timóteo, ele tinha um grande legado, né, da sua reputação espiritual. Ele era tido como um bom discípulo. E nós vemos que a própria Bíblia diz, né, o próprio Paulo diz em 2 Timóteo, ali no capítulo 1, capítulo 3, algumas coisas sobre Timóteo, que ele aprendera as sagradas letras desde a infância. Isso aqui, justamente porque o texto fala que ele era filho de mulher judia, né, com a sua mãe Eunice e também com a sua avó Loide. E Paulo chamou também, nós vemos, Paulo chama ele de filho amado. Então nós vemos também que Paulo tinha uma grande intimidade com Timóteo e disse que havia ninguém igual a ele que cuidasse dos interesses da igreja, que nós vemos em Filipenses 2, 19, 20. Timóteo, então, esteve com Paulo em sua primeira prisão em Roma e ele foi convidado aqui, no caso, para estar caminhando com o apóstolo Paulo. Então, assim, nós vemos aqui que ele é um rapaz, um jovem rapaz, e depois Paulo vai orientar, nós vemos que ele é o jovem pastor da igreja de Éfeso, e depois Paulo, mais para frente, ele vai recomendar, dar instruções para ele, né, sobre como pastorear ali a igreja de Éfeso. De acordo com Simon Kistemaker, que é um grande escritor de comentário, né, faz comentários da Bíblia, Paulo, ele adotou Timóteo como seu filho espiritual. O rapaz estava ali, então, totalmente inteirado das perseguições também sofridas pelo apóstolo Paulo em Antioquia, Ícone e Listra, e possivelmente ele foi testemunha, né? Possivelmente ele viu até Paulo ter sido apedrejado, espancado, né? Então, isso é coisas que é provável. Não relata que exatamente, Timóteo estava olhando, mas é provável que ele testemunhou muitas dessas coisas também, né? Sendo que, lembrando que quem escreveu e documentou isso é Lucas.
Então, nós vemos aqui que Lucas está indo e Timóteo está junto, né? Então, provavelmente, Timóteo também observou aqui, testemunhou também muitas coisas também, né? Caminhando aqui no versículo 4, o versículo 5, nós vemos aqui o fortalecimento das igrejas que cresciam, que ao passarem ali pelas cidades onde estavam as igrejas gentílicas, os líderes ali estavam entregando as decisões do Concílio de Jerusalém, para ali que os crentes ali pudessem também observar, né? E o resultado que nós vemos da observância das instruções apostólicas ali é algo extraordinário que nós vemos aqui, né? No versículo 5, nós vemos que a igreja, né, as igrejas eram fortificadas, elas eram fortalecidas na fé, e dia a dia elas aumentavam em número. Então nós vemos que ela crescia tanto espiritualmente, ela crescia também em números, né? Então nós vemos aqui um grande avivamento bíblico, né? Os ensinamentos, as decisões, os ensinamentos apostólicos eram passados para as igrejas e eles estavam ali aprendendo e com isso eles cresciam. Eu sempre falo, meus queridos irmãos, todo crescimento, primeiramente ele deve ser um crescimento espiritual, né? Porque se nós vemos um crescimento em números, mas não espiritual, isso não quer dizer nada. O que a gente mais vê aí, eu sempre falo bastante sobre isso, são igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Então nós vemos que o padrão bíblico não é assim. O padrão bíblico é o crescimento espiritual, fortalecimento com a palavra, e depois vem o crescimento ou não, né? Nós vamos ver no próximo capítulo, o capítulo 17 é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia, eu acredito, né? O capítulo 17 Atos, eu já falei até na semana passada, é um dos meus capítulos favoritos de Atos e um dos meus favoritos da Bíblia. E nós vemos aqui que Paulo, quando ele prega ali em Atenas, que ele faz talvez uma das maiores pregações já vistas para os atenienses ali, o que aconteceu depois? Poucas pessoas seguiram ele. Então nós vemos, irmãos, às vezes, né, a gente vê que dá resultados de crescimento em numéricos, e às vezes não, né? Agora, no entanto, o que eu gosto de enfatizar sempre precisa haver um fortalecimento, primeiramente, crescimento espiritual. Porque se nós crescermos em números e não crescermos no ensinamento bíblico, na palavra, né, o verdadeiro crescimento espiritual é tudo em vão, irmãos. E como eu disse, muitas igrejas hoje em dia atraindo as pessoas por motivações erradas, por entretenimento, por o que mais existe hoje também, irmãos, né? Não que isso seja errado, né? Mas se você atrair as pessoas só por isso, aí passa a ser um erro, que é o que nós chamamos do clubinho, do bolinho e da luluzinha. Então, assim, é o social. Então, as igrejas hoje têm muito social e tem pouca espiritualidade. A consequência disso eu estava conversando até com um irmão esses tempos atrás, falando sobre isso. Eu sou cristão evangélico há algum tempo já. E a maior parte da minha vida, eu passei por várias igrejas e por diversos pastores. E eu lembro que eu sempre saía com os pastores, conversava com os pastores, e eles nunca falavam de Bíblia. Sabe, não é comum as pessoas cristãs se reunirem e falarem de Bíblia. E aqui mesmo em Londres, né? Eu fiz parte de outra igreja, e aqui a gente, tudo jovens, a gente saía, falava de trabalho, falava de um monte de coisa, mas ninguém fala de Bíblia, ninguém quer saber da Bíblia. E isso vem dos pastores. Então você vê que há um interesse em saber em quanto você ganha, o que você faz da vida, se você está ganhando muito dinheiro ou não, porque tudo gira em torno disso, da prosperidade, né? Por isso que hoje as pessoas veem você mais pela lã que você produz, né? Então eles veem a ovelha não porque eles querem vê-la bem, zelam pela vida espiritual dela, mas não, eles veem pela lã que ela produz. O que ela vai poder oferecer para eles? E, né, meus irmãos, eu já falei várias vezes que todas essas pessoas que vêm dessa forma, e infelizmente é um cenário da igreja nos nossos dias, são falsos profetas e falsos igrejas, né? A verdadeira igreja, ela visa a glória de Deus em primeiro lugar, ela visa a soberania de Deus, ela coloca Deus sempre em primeiro lugar, e o intuito é sempre glorificar a Deus. Então, ou seja, no meio de cristãos, o assunto principal deve ser Cristo. Nós devemos nos reunir
E no nosso meio, aqui a gente vê que os cristãos, eles se destacavam porque eles imitavam os outros cristãos. E o que que eles faziam? Onde eles estavam, eles oravam juntos. Eles compartilhavam da palavra, eles evangelizavam, eles entoavam cantos. Nós vamos ver algo maravilhoso aqui, irmãos, no capítulo 16, que é Paulo ali em meio à prisão, foram espancados, eles louvam. Então, irmãos, a gente olha para o padrão bíblico e muitas vezes a gente tem que refletir nisso. O que que é a verdadeira espiritualidade? Nós devemos realmente pensar nisso. Puxa, eu não quero ir para a igreja, conviver no meio dos meus irmãos e não falar de Cristo, e não tem nada de Cristo na gente. Que tipo de cristão que nós somos? Nós devemos realmente, irmãos, pensar nisso e mudar, para que nós não venhamos cair nesse engano que muitos caíram de seguir o próprio ego, de estarem ali seguindo as próprias cobiças, achando que estão seguindo a Cristo, né? Mas Paulo nos diz isso, né, no capítulo 6 de Timóteo, que eles estão buscando a perdição, né? É um caminho de destruição. Então nós devemos realmente pensar nisso, meus queridos irmãos, e como que nós estamos, né? Como que são os nossos relacionamentos. E quando nós, como povo de Deus, como povo cristão, né, o que que nós estamos fazendo, né? É muito importante isso, irmãos. E assim, é algo interessante que eu converso com muitos irmãos que dizem, eu me reúno com irmãos que são evangélicos. Só que se você começa a falar da Bíblia, ou se você começa a falar com precisão do Evangelho, você começa a ser ignorado, você começa a ser tido como radical, então assim, alguma coisa está errada. Nós vemos que alguma coisa está errada. Então é uma triste realidade, mas o que eu falo para os irmãos seja esse ETzinho, irmãos, de outro mundo, que ama Cristo e que não cessa em falar de Cristo. Você vai ser tido como ET, né, ETzinho até mesmo dentro da igreja, mas faça isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus mais do que pessoas, mais do que até filhos, mãe, pai. E aí é aí que nós mostramos que nós realmente amamos a Cristo, quando nós não cessamos de falar dele e quando nós não nos intimidamos. As pessoas vão achar que a gente é louco. E o próprio Evangelho diz isso, que é loucura para o mundo. Então as pessoas que estão lá fora, elas vão olhar para você, elas vão falar, é um doido, é maluco. E o problema maior é que as pessoas de grande parte das igrejas evangélicas vão achar que você é maluco também, quando você realmente pregar o evangelho com fidelidade. Então, que nós possamos aprender a discernir o tempo que nós vivemos, né? E seguir aqui nesses mesmos padrões aqui bíblicos. E assim nós vemos que a igreja ia se fortalecendo, né? Seguindo ali os padrões apostólicos, sempre fortalecendo e aumentando de número de uma forma sadia. Então é importante isso, irmãos. Vamos crescer numericamente? Sim, se for de uma forma sadia, saudável, pregando com fidelidade. Porque se for para pregar mentira para atrair os outros, é melhor a gente nem fazer. É melhor continuar, né, a igreja do mesmo tamanho. Então, primeiramente, importante a gente lembrar é a espiritualidade, né? Buscar o Senhor de uma forma genuína, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, é importante nós aprendermos essa lição. Versículo 6 aqui, eu entro na parte onde é de extrema importância para nós que somos do Ocidente. Versículo 6 nós vemos que Paulo aqui foi impedido, né, pelo Espírito Santo, né, de ir para a Ásia. Muito interessante aqui. Versículo 7 também nos diz que eles tentavam ir ali para Betínia, mas o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor Jesus não permitia que eles fossem. O apóstolo Paulo estava a caminho da sua segunda viagem missionária, como eu mencionei, junto aqui com Silas, Timóteo e Lucas, com o propósito de abrir novos campos e plantar novas igrejas. Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia toda, mas aprove a Deus aqui mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo para a Europa. E aí, meus queridos irmãos, que entra, né, aquilo que eu tenho falado aqui de extrema relevância para nós ocidentais. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse direcionado Paulo aqui para ir para a Europa,
talvez o mundo ocidental não seria cristão. Não sei se você já parou para pensar nisso. E aqui foi o ponto crucial. Se o Espírito Santo deixasse que Paulo seguisse o plano que ele tinha, né, talvez nós, da América, nós ocidentais, da Europa e da América, nós não seríamos cristãos. E é muito interessante isso, irmãos. É muito interessante que foi um plano de Deus que isso acontecesse. No versículo 9 e 10, o Espírito Santo foi mais claro aqui com Paulo. Ele deu uma visão que foi dada para Paulo, e Paulo imediatamente aqui nós vemos que ele partiu para Filipos. Nós vemos aqui do versículo 9 e 10 que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E assim, né, nós vemos no versículo 10 que teve a visão, ele imediatamente, né, procuramos ali partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Deus aqui depois, o Espírito Santo estava impedindo-os de ir para a Ásia. Aqui nós não sabemos como que o Espírito Santo, que no versículo 7 diz que é o Espírito do próprio Senhor Jesus, né? É os três em um, né? Uma trindade. Isso é fácil da gente entender. Não é claro, nós sabemos como que o Espírito estava impedindo, né? Não é relatado aqui. Mas aqui nós vemos que no versículo 9 e 10 já é mais claro. Ele teve uma visão, e na visão ficou claro: opa, é para nós partirmos para a Macedônia e não para a Ásia. E eles seguiram a direção da visão que Deus deu para eles. Para nós entendermos, meus queridos, a Macedônia do século I se estendia ali do leste ao oeste do mar Egeu ali, né? E até o mar Adriático ali ao norte, encontrando ali Ilírico e Tracia, né? No sul da Acaia ali, Acaia que era a Grécia, no caso, né? E era governado também pelos romanos, né? O povo da Macedônia, que falava também grego, e isso facilitava ali para que Paulo e Timóteo, todos eles falavam grego ali, eles se comunicassem ali com todos esses povos ali da Macedônia. Então, o problema da comunicação não era um problema. Nós sabemos que Paulo era um poliglota, né? Que falava hebraico, falava romano, falava grego. Ele era uma pessoa de um intelecto muito avançado, muito culto, e nós vamos ver até no próximo capítulo, que Paulo era tão culto, lembrando que nós não tínhamos Google, não tinha nada disso. Nós vemos no capítulo seguinte, no capítulo 17, que ele conhecia até sobre os poetas, os filósofos gregos. Então, além de ele falar o grego, falar romano, né, o latim, no caso, falar hebraico, ele conhecia, não só falava, mas conhecia todas essas culturas. Né? Então, era realmente um homem brilhante. Então, a comunicação não era um problema para eles. Nós vemos aqui no versículo 14, versículo 15, e nessa cidade vemos os primeiros convertidos aqui, né? Então, nós vemos no versículo 14 que uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo, que é sempre aquela linha que eu sempre falo, é sempre o Espírito Santo. Não adianta a pessoa achar que é ela que se converte, né? É sempre, e a Bíblia não nega isso em nenhum lugar na Bíblia. Eu sempre falo na teologia, existe aquele ramo que chama monergismo, que acredita que tudo é feito pelo Espírito Santo. E essa é a linha que eu sigo, né? Que é o contrário de sinergismo. E aqui nós vemos que ela escutava, e o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque se o Senhor não abrir o coração, as pessoas não vão se converter. Elas não convertem. Né? Eu sempre falo até na questão de a gente prega o evangelho, a gente tem a simples função de pregar o evangelho. Quem abre o coração, quem quebra o coração e quem coloca a fé ali é Deus. Não adianta a gente achar que a gente convence. Eu sempre falo que aquilo que o homem convence, o próprio homem pode desconvencer. Agora, o que Deus faz no coração do homem, filho, ninguém, homem nenhum pode
pode tirar aquilo ou reverter aquilo. Por isso que os crentes é doido. Todo crente é maluco, é doido. Ele se converte, ele tem altos, baixos, tem as rebeldias, às vezes fica chateado, mas não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Uma vez que você recebeu a fé, não tem como negar. Não tem como negar. Eu mesmo já tentei várias vezes. Fugir de Deus. É igual Jonas. Deus coloca você lá no ventre do peixe grande, né? Deus vai arrumar as formas dele ali, mas você sempre vai ficar incomodado. Eu lembro que eu tive um período, quando eu me converti, e aí eu tive casamento, começou muita briga, né, dentro do casamento. Eu tive um momento muito de crise. Eu fiquei um bom tempo sem ir para a igreja. E eu lembro que assim, eu não tinha um dia sequer que eu não ficava incomodado. Eu ficava, não estou indo para a igreja. E eu fiquei assim mais de ano. Fiquei um tempinho bom sem ir para a igreja, fiquei revoltado, ficava brigando com Deus, né, discutindo com Deus, mas não tinha um dia que eu não ficava incomodado. E é isso, irmãos. Quando quem se converteu, né, acredito todos nós que nos convertemos, e naquele dia, quando você era uma pessoa e você foi transformado. E ali foi exatamente o que aconteceu aqui com a Lídia, que Deus abriu o coração. Desde aquele momento que Deus abriu o meu coração, nunca mais, né? Nunca mais foi o mesmo, né? E eu acredito que muitos de nós aqui, né, que somos convertidos, entendem o que eu estou falando, né? Uma vez que nós convertemos, né, as coisas mudam, né? E nunca mais as coisas vão ser a mesma. Então nós vemos aqui, né, meus irmãos, é importante nós entendermos, né? É Deus que faz. Por isso que eu sempre falo, pregue o evangelho. Quando a pessoa não ouvir, não fique discutindo, brigando, porque isso não adianta nada, você não vai convencer ninguém. Pregue. Tem oportunidade, pregue. Não perca a oportunidade de pregar. Se você teve uma oportunidade, até mesmo para você também pregar contra um falso ensinamento também, isso é importante também, isso é uma prática dos apóstolos neotestamentária, onde você combate o falso ensinamento, porque essa é a prática e o modelo do Novo Testamento. Nós pregamos a verdade, desmascaramos a mentira. Isso é importante, porque se a mentira permanecer, ela deturpa a verdade. Então é muito importante que a gente não deixe que mentiras entrem na igreja e no povo de Deus. Só que às vezes, irmãos, a gente vê tantas igrejas hoje estão em um estado tão difícil, que em tantas coisas erradas e tantos falsos ensinamentos, que você vai falar alguma coisa, você vai apanhar, né? Você vai apanhar. Então você fala, mesmo assim, se tiver uma oportunidade, você fala. Mas você viu, causou confusão, começou a brigar, você fica quietinho, né? Não precisa ficar discutindo, porque você entende que quem convence, quem abre o coração é o Espírito Santo, tá? Então, por isso, entenda isso, saiba que existe um limite, né? Onde nós vamos pregar o Evangelho, e nós devemos entender isso, né? Que é o Espírito Santo, é o Senhor que abre o coração das pessoas. Versículo 16 e versículo 18, um versículo aqui bem interessante, que diz que aconteceu que, indo para nós um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Quando a gente fala de adivinhação, espírito de adivinhação, vem à nossa mente o quê? Talvez um médium. Eu lembro que em São Paulo, quando eu trabalhava no Unibanco, sempre tinha aquelas ciganas que elas ficavam lendo a mão. Eu lembro até que as moças que trabalhavam lá, elas subiam no escritório depois, ficavam, ela leu minha mão, ela falou que eu vou ter um grande amor. E é sempre a mesma história. É sempre a mesma história, que ela vai ter um grande amor. E umas falavam que ela ia ter 2 grandes amores, né, que ela ia ter que escolher. Irmãos, infelizmente, eu sempre falo, a gente não deve julgar a experiência de ninguém. Mas eu sempre falo, tomar cuidado, porque existem espíritos adivinhadores também no meio da igreja, que falam a mesma coisa, sempre, a mesma coisa, e focam nas coisas terrenas, sempre. Que você vai ser próspero, que você é isso, que você vai ter né, vai ser sucesso, você vai ter... É sempre nesse sentido. Eu sempre falo para os irmãos, né, tomem cuidado. Né? Eu não gosto de chegar lá e falar assim, isso é falso, não é falso. Não cabe a mim, eu não sou Deus. Eu não sei falar o que é certo e o que é errado. Cada um vai ter a sua experiência e a pessoa, o que eu sempre falo é busca Deus e Deus vai te revelar, né? Vai te mostrar, vai te dar paz no coração.
Agora, eu acredito, assim, que grande parte dessas coisas que acontecem são falsas. Por que eu digo isso, irmãos? Tudo é falso nas igrejas. Você entra numa igreja, você já vê lá misticismo. Eles falam com demônios, o demônio fica falando besteira lá. Eles fazem sessão de descarrego. É teologia da prosperidade. É o judaísmo voltando de volta. E aí eles vê todas essas promessas. Você vai ser rico, você vai ser isso. É isso que o Senhor te diz. E é tudo falso. Porque aí você já vê uma incoerência bíblica. Tem coisas que você não vai poder falar que é errado, né? Tem coisas que você pode falar que é errado. Por exemplo, se uma pessoa falar alguma coisa que vai contra os princípios bíblicos, para mim eu já descarto na hora. Falso, errado. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que nós devemos focar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Se as pessoas vêm falar, eis que te digo, você vai ser próspero, você vai abrir sua empresa, vem com esses papos furados, eu já falo assim, para aí. Eu já descarto na hora. Porque eu nunca vi Deus fazendo isso na Bíblia. Tem certas coisas que, quando vai fora do princípio bíblico, você já descarta na hora. Eu sou muito sincero, irmãos, muito sincero mesmo. A grande maioria dessas visões que o povo tem, para mim, é tudo falso, né? Não julgo individualmente ninguém. E não posso fazer isso. Já falei para os irmãos. Mas por que eu digo isso? Como eu já disse, tudo é falso na igreja. Todo ensinamento é falso. A igreja só faz heresia, só prega heresia. Então, ou seja, essas revelações também vão contra a palavra de Deus. Para mim é falso. Então, nesse sentido, você pode, né? Você pode julgar, sim, né? Como eu disse, julgar os ensinamentos, julgar o que a pessoa está falando. Isso aí a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é julgar a pessoa em si, a motivação da pessoa. Porque isso a gente não pode fazer. Quem sonda o coração da pessoa é só Deus, né? Mas ensinamentos e práticas, nós devemos julgar sim, né? Julgar de acordo com o certo e errado das Escrituras Sagradas. Então nós devemos estar atentos, irmãos. E nós vemos aqui adivinhação, é um espírito demoníaco. Pessoas que ficam tentando adivinhar o futuro. Eu já li para vocês já algumas vezes, né, Deuteronômio 18 ali que fala: eis, povo de Israel, quando chegares nessas terras onde tinha outros povos, não fazei as mesmas coisas que eles fazem. E aí Deus fala para o povo, né, não vai ver o futuro, não vai consultar morto, adivinhadores, prognosticadores, que é ver o futuro. Então Deus, o próprio Deus proíbe essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o justo vive pela fé. Eu já falei, esse é o maior princípio que nós devemos entender. Viver pela fé quer dizer que Deus quer que nós confiamos nele sem nós vermos. Esse é o maior princípio da fé, irmãos. Né? Eu não vejo Deus ter interessado que você veja o futuro, principalmente indo contra a palavra dele. Né? Então, nós devemos prestar muita atenção nisso. No entanto, eu já falei várias vezes para os irmãos que existe uma diferença entre revelações e profecias, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Profecias não existe mais. Isso aí, categoricamente, eu falo para os irmãos. Não existe mais profecias. A Bíblia é muito clara. Não será acrescentada uma vírgula da Bíblia. Todas as profecias se cumprirem em Cristo Jesus. Hebreus 1:1 fala que Deus falava através dos profetas, tendo ele cumprido tudo falado através do seu Filho. Acabou. Né? Nós vemos até o Evangelho fala isso, né? Tendo os profetas durado até João Batista, né? As profecias, o propósito de Deus, os desígnios dele, que apontava tudo para Cristo, o seu propósito de redenção. Acabou, irmãos. Então, ou seja, se alguém falar assim, tem uma profecia que amanhã vai acabar o mundo, fala tchau, tchau. Nem dá ouvido, irmão. Se vocês conseguem entender. Agora, no entanto, biblicamente eu não posso falar para você que Deus não pode te revelar algo. Isso eu não posso falar. Né? Por isso que eu falo, eu não descarto revelação na Bíblia, mas descarto totalmente as profecias. Né? Se os irmãos tiverem dúvida depois, eu posso estar explicando melhor. Tá? Ou seja, se você... Eu acredito nisso. Né? Eu já falei várias vezes, eu não sou um sensacionista, mas se Deus quiser revelar alguma coisa para você, te livrar de um acidente ou alguma coisa, ele pode fazer. De qual forma? Não sei. A forma que ele quiser. Se ele quiser falar, usar um jumento para falar com você, usar uma pessoa também, te dar um sonho, eu não descarto essas coisas, irmãos. E nem posso fazer isso. E aí eu estaria limitando a Deus. Então eu entendo que se Deus, né, ele ama você, ele zela pela sua vida,
E se amanhã você está correndo um risco eminente de sofrer um acidente, um carro te atropelar, e Deus te colocar uma coisa no coração, estou sentindo que é para mim ficar em casa. Deus pode fazer isso, ou te dar um sonho, ou falar com você, não sei, eu não sou Deus, né? Deus usa os meios dele, né? Eu não descarto nenhuma forma de Deus poder falar com você, né? Mas eu acredito que Deus, ele fala principalmente através da sua palavra, né? E nós devemos ler a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Eu sempre falo que é importante nós entendermos que Deus fala muito mais de formas naturais do que formas sobrenaturais. Isso é muito claro, irmãos. Muito, muito claro. Nós não vemos milagres caindo do céu a toda hora. Eu preguei esses dias, né? O próprio Senhor Jesus fala que nenhum milagre será dado, nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio por uma geração perversa. Isso porque nós vemos que quem vai vir com milagres e prodígios é o anticristo. E se nós ficarmos acostumados a seguir essas coisas da mesma forma como a igreja evangélica é hoje, vai cair rapidinho, irmãos. O anticristo vai vir, vai todo mundo adorar ele, vai seguir. E eu vejo, irmãos, que é uma triste situação que acontece hoje. A igreja adora qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa eles adoram. João Calvino costumava dizer algo muito interessante, que a mente do ser humano é uma fábrica de ídolos. E é verdade, né? Nós vemos ali no próprio Moisés, quando ele se ausentou um pouquinho, o que o povo foi fazer ali rapidinho? Eles fizeram um bezerro de ouro. Nós vemos hoje, irmãos, como que o povo é idólatra. O povo adora artista gospel, adora políticos, adora pastores, tudo eles adoram, né? Inclusive, eu estava até falando assim, né? Existe uma grande angústia hoje no Brasil, o pessoal está muito preocupado com a política, essas coisas. Eu mesmo não gosto de falar de política, né? No púlpito eu nunca falo de política, né? Num estudo informal, eu posso falar o que eu entendo, mas não faço partido político para ninguém e nem favoreço ninguém. Isso eu acho que são coisas informais, nós não devemos misturar as coisas santas de Deus com a política, que é corrupta. Então eu acho que eu tenho essa posição. No entanto, nós podemos falar de todas as coisas, né? Eu vejo hoje que o pessoal está angustiado no Brasil. O pessoal está com uma angústia falando que o PT vai voltar e é o comunismo. Eu até entendo algumas coisas. Se a gente for olhar o cenário, eu sei que esse partido, eles apoiam várias pautas de feminismo, pautas como aborto. Então são coisas muitas que vão contra as coisas cristãs. Então eu mesmo falo assim, eu não voto nesse partido de jeito nenhum, né? Não voto, mas não faço campanha para nenhum nem para outro, né? Na igreja e não misturo as coisas da igreja. No entanto, irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos essa semana e eu vejo que há uma idolatria muito grande por parte do Bolsonaro. As pessoas estão idolatrando o Bolsonaro, idolatrando ele. A Valquíria até me postou, né, esses dias atrás, uma oração do povo orando, falando que ele é ungido de Deus, que ele é uma coisa assim que não dá para entender. E a gente vê na internet, ele nem evangélico é. Ele vai no centro de macumba se convidar ele vai na maçonaria, ele vai no templo hindu e faz os rituais dele, tudo lá. É um idólatra, né? Então, assim, tudo bem, independente se você vai votar nele ou não, né? Vamos saber separar as coisas. Por que ele vai contra um partido que vai contra grande parte das pautas cristãs, né? Que são pontos chaves por questão, igual aborto, esse tipo de coisa, homossexualismo, todas essas coisas, né? Não quer dizer que ele é cristão, né? Ele é político. Então, irmãos, eu vejo assim, o povo evangélico hoje adora políticos, né? Adora políticos, estão idolatrando políticos, e a gente não deve cair nesse engano, irmãos. A gente vê, eu sempre gosto de citar na Bíblia, no Velho Testamento, que nós vemos que Deus sempre trouxe destruição para o povo dele. Notem bem isso que eu estou falando. Para o povo dele, quando eles começaram a ser idólatras. Notem bem. A idolatria é algo muito sério para Deus. Então, se o povo evangélico começar a idolatrar políticos e não buscar o Senhor, Deus pode trazer o juízo. Né? O próprio João Calvino, que eu acabei de citar, ele fala outra coisa muito interessante, que é que Deus, quando quer punir um país, uma nação, ele traz um governante mau. Isso é bíblico. Eu acho que isso aí é bem, bem bíblico que Calvino falou, porque é exatamente o que eu estou falando. Olha lá o Império Babilônico vindo. Abacuque questionando a Deus, Deus fala, o justo viverá pela fé.
Aí depois do Babilônia que entrou os assírios, levaram o povo também. Ou melhor, né? O Império Persa depois, né? O assírio veio antes. Depois veio o quê? Império Grego. Depois veio o Império Romano. Então, ou seja, foram centenas de anos que Deus permitiu que o povo estivesse subjugado. E isso foi por causa da idolatria deles, né? A idolatria deles. E qual que foi a resposta de Deus para eles? O justo viverá pela fé. Não importa a circunstância, não importa se você está vendo sinais, se você está vendo alguma coisa, se você está sentindo um calafrio, um arrepio, não interessa nada disso, irmãos. O nosso grande desafio é nós crermos quando você não vê nada, é nós crermos quando você não sente nada. Esse é o nosso grande desafio. Porque você crê quando está tudo bem, está tudo uma beleza, isso aí até eles fazem lá fora. Então nós devemos entender todo esse contexto, irmãos. Devemos entender o que está acontecendo no nosso meio e a nossa confiança, irmãos, deve estar somente no Senhor. Né? Eu sempre falo questão de política, vote em quem você quiser, escolha os seus políticos livremente, né? Mas nunca esqueça disso. Só o Senhor está no controle. Se Deus quiser te trazer um governante mau, ele vai trazer e vai julgar o povo. Se ele quiser trazer um governante melhor, ele vai trazer também. Nós devemos entender, Deus é totalmente soberano e ele está no controle de absolutamente tudo. Um fio da sua cabeça não cai sem que Deus esteja no controle, irmãos. Entenda isso. Você vai amanhã, provavelmente amanhã você vai ter uns fiozinhos de cabelo a mais, né? Se você, como eu, já passou dos 40, já tem uns cabelos grisalhos, você vê que o seu cabelo começa a cair bastante, né? Então amanhã você vai ter provavelmente menos fios de cabelos. E cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, nenhum dele foge do controle de Deus, irmãos. E assim é na política, assim é na sua vida no geral, no seu trabalho. Nada, meus irmãos, acontece sendo que Deus, se não seja com a permissão de Deus, né? Então nós devemos entender isso, irmãos. Devemos entender isso, confiar somente no Senhor, que nossa confiança não esteja em homens, que a nossa confiança não esteja em pessoas, né, em governantes, que a nossa confiança possa estar apenas em Deus. Versículo 19 aqui ao versículo 26, nós vemos aqui que eles apanharam e foram presos. E é muito interessante aqui o que nós vemos, o que acontece com eles. Vamos ver qual que foi a reação deles aqui no versículo 25, depois deles terem sido açoitados e presos. O que eles fizeram aqui? O que Paulo e Silas fizeram depois de terem apanhado bastante e terem sido presos? E olha bem aqui, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando. Era isso que estava acontecendo? Eles estavam reclamando? Não, irmãos. Olhem bem aqui, ó. Meia-noite, hein? Meia-noite, eles estavam presos. Depois de terem apanhado muito, eles estavam orando, eles oravam e eles cantavam louvores. Tem um outro detalhe que Lucas narrou aqui, que os outros presos, né, os demais companheiros de prisão, escutavam eles louvando a Deus e orando. Eu fico pensando nessa situação, irmãos. Né? Meia-noite, 2 presos que não paravam, não cessavam de cantar a Deus, de louvar hinos, de louvar o nome do Senhor, de orar. E aquelas pessoas falam, meu Deus, esses caras são um bando de doido, né? E é algo que nós devemos realmente pensar, irmãos. Para nós, e eu digo isso por mim mesmo, irmãos, às vezes acontece uma coisa tão insignificante, às vezes, e derruba a gente. Às vezes acontece uma coisinha na nossa vida, a gente fica bravo, fica chateado com coisas tão banais. E a gente vê aqui, né, o tanto que eles sofriam e eles cantavam, eles louvavam e eles adoravam, né? É uma fé que nós devemos imitar, né? Uma fé que não se abala, né? Não se abala nem com coisas terríveis, né? E nós vemos aqui o carcereiro vindo ali, que as portas se abriram, tentou ali se matar, porque ele achou ali que eles tinham fugido,
Nós vemos no versículo 28 que Paulo ali disse para ele não se matar, porque eles ainda estavam ali. E, obviamente, ali não tinha outra reação. O carcereiro, ali maravilhado, perguntou para ele o que ele devia fazer para ser salvo. E aí, o que Paulo responde para eles? Você tem que dar o dízimo, né? Tem que dar o dízimo para poder ser salvo, né? Tem gente que prega isso, irmãos. Por incrível que pareça, em muitos lugares na igreja evangélica eles falam que se você não dá o dízimo, você não vai ser salvo. Olha as asneiras, heresias totalmente antibíblica. E eu vou falar outra ainda, irmãos. O dízimo nem é para o cristão, irmãos. Nem é. O templo foi derrubado, não sobraria pedra sobre pedra. Não temos instruções de dízimo em nenhuma parte do Novo Testamento, irmãos. E nós temos instruções de coletas e ofertas, né? Não temos de dízimo. Mas, enfim, é para a gente ver ao que ponto seguiu as heresias. E notem bem, irmãos, notem bem. Eu digo isso com toda certeza, eu digo isso. Mais de 90% dos evangélicos acreditam que se eles não dão dízimo, eles estão em pecados. Sabe por quê? Isso. Porque eles têm medo de questionar. Olha bem, além de eles não lerem a Bíblia, eles têm medo dos líderes deles, que ameaçam eles. Eles dizem que se você não dá o dízimo, o diabo vai te pegar, né? Os gafanhotos, o devorador, né? E as pessoas são intimidadas com essas ameaças totalmente descontextualizadas da Bíblia, né? Por isso que eu falo, irmãos, meus queridos irmãos, a gente já estudou boa parte do Novo Testamento aqui, me mostra onde está dízimo aqui que eu não sei. Vamos entender aquele contexto de Malaquias, vamos entender o que é o dízimo, vamos entender o que era aquela teocracia que existia em Israel, vamos entender a Bíblia, meus irmãos. E isso nós fazemos lendo, estudando, como nós estamos fazendo aqui, não confiando no homem, irmãos, não confiando em homens. A resposta de Paulo aqui não tem outra na Bíblia. Qual que foi a resposta dele? Olha aqui, a única resposta, versículo 31 aqui, a resposta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha a promessa aqui também, hein? Tu e tua casa. Porque você crê que você vai educar os seus filhos, a sua família no caminho, e a promessa que Deus vai salvar a sua casa. Então, por isso que eu sempre falo a importância dos filhos, irmãos, da geração, da nossa herança que Deus deu. Nós devemos educar os nossos filhos no caminho para que eles também sejam salvos. Hoje nós vemos jovens que estão, né, fora da igreja. Isso porque até os pais estão fora, né? É o que eu falei, tem muitas pessoas que estão indo para a igreja, mas não estão vazias de Deus, não tem nada de Deus, né? Então isso não vale de nada. Então, nós devemos educar no caminho, mas no caminho mesmo, sem mentiras, né? Estudando a Bíblia, contextualizando a Bíblia da forma como ela é, né? E seguindo ela da forma como ela é, né? Não com influência de seitas, né? Você sabe o que é a diferença da igreja e de uma seita? A igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus, no que foi ensinado por Deus. Uma seita, ela segue doutrinas de homens. E notem bem que a doutrina de homem, ela não é uma negação total do evangelho. Ela crê no evangelho parcialmente, só na parte que convém. E por que ele faz isso? Para que a pessoa acredite. E seguindo homens, eles estão achando que estão seguindo a Deus. Então é uma coisa que o diabo faz que é muito sutil. Então nós devemos entender isso. O que as igrejas, grande parte das igrejas fazem hoje, não é uma negação completa, total do evangelho, né? É parcial. O ensinamento é muito sutil, irmãos. Muitas delas acreditam em grande parte do que nós acreditamos, mas pegam uns 5, 10% ali, ó, arranca fora, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não devemos acreditar apenas nas coisas que nós gostamos, que nos agrada na Bíblia. Devemos acreditar em tudo, absolutamente tudo que a palavra diz. E salvação, irmãos, uma forma só, um caminho só, o Senhor Jesus. Fé, a salvação é pela fé no Filho de Deus. Não tem outra salvação, irmãos. Não caia nessa, irmãos, de que você tem que dar dízimo, que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. A salvação não é por obras, a salvação não é por esforço humano, a salvação é somente e apenas pela fé em Cristo Jesus.
Então não caia, meus irmãos, nesse papo furado aí que é pregado na grande maioria das igrejas evangélicas do nosso dia. Fé em Cristo Jesus. E o que aconteceu aqui, meus queridos, depois que ele recebeu a fé? Vemos aqui no versículo 33. É padrão, irmãos. Isso é padrão no Novo Testamento todo. Eles foram o quê? Batizados. Olha aqui, a pessoa se arrepende, o pecador, pessoa adulta, não temos exemplos de criança, gosto sempre de enfatizar isso. Pessoa adulta que tem um juízo, consegue discernir o errado, o certo do errado, isso, né, não acontece com criança, são adultos, se arrependeu, entregou a vida para Cristo, recebeu a fé, batismo, né? Então nós devemos seguir o mesmo padrão bíblico. As pessoas perguntam, mas então o batismo salva? Não, não é o batismo que salva. O que salva é a fé. Então por que nós batizamos então? Se a gente já tem a fé, por que eu tenho que batizar depois? Porque o próprio Senhor Jesus nos instrui a fazer isso. Ele diz, né? E como que ele fez? Ele deu exemplo, né? Ele deu exemplo. E o próprio João Batista foi lá e batizou ele. Ele nos deu exemplo e nós vemos que isso é padrão. Todo mundo que recebeu a fé, batizado. Paulo, todo mundo, né? Recebeu a fé, batizado. E o próprio Senhor Jesus deu exemplo. Por isso que todos fazem isso. E o que seria o batismo, na verdade? Nós seguimos o batismo que foi instruído pelo Senhor Jesus, é a forma de nós, depois que recebemos a fé, estamos mostrando para o mundo, para as pessoas lá fora, que nós fomos afogados, né, para o mundo, para os pecados, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, se você recebeu a fé, e você estiver em dúvida com relação ao que fazer, o próximo passo é você se batizar. Se batizar, esse é o padrão bíblico. Nunca nas Escrituras nós vemos um batismo de crianças. Eu não falo isso por causa da Igreja Católica apenas, não. Eu falo isso também por algumas igrejas também cristãs que fazem isso, batizam crianças. É um erro. É um erro que não tem base nenhuma na Bíblia e nós devemos não seguir. E nós vemos aqui, caminhando por fim, do versículo 35 ao versículo 40, que aqui eles foram livres da prisão. Aqui tem um ponto bem interessante. Eu vejo aqui, eu achei Paulo até meio folgado aqui. Ele quis aqui, ele foi um pouco, né, quis se gabar um pouquinho ali, porque ele era um cidadão romano. E eles não sabiam que eles eram cidadão romano. Agora, eles bateram em 2 cidadãos romanos, e nós vemos aqui, é interessante o que diz aqui no versículo 38, que os oficiais de justiça comunicaram ali para os pretores ali, e eles ficaram possuídos de temor. É interessante isso aqui. Por que eles ficaram possuídos de temor? Você já parou para pensar isso? Quando uma pessoa fica possuída de temor, meu Deus, o que a gente fez? Foi assim que aconteceu. Eles ficaram aterrorizados. O porquê que eles ficaram aterrorizados? Existia uma lei, irmãos. Existia uma lei que chamava Lex Porcia. Naquela época, que se qualquer pretores ali ou encarregados ali das cidades batessem num cidadão romano, era ali, no caso, para perder o cargo. Então, ou seja, eles ficaram cheios de temor por causa dessa lei. Porque se Paulo denunciasse eles para o governador, eles perderiam ali, no caso, o mandato deles. Então, aqui, por isso que eles ficaram cheios de temor, porque eles bateram em cidadãos ali romanos, e eles não poderiam ter feito isso. E nós vemos que o erro foi cometido, porque quando eles acusaram Paulo, eles falaram, esses judeus têm trazido essas doutrinas. Então, eles já foram lá e desceram pancada neles e prenderam eles, achando que são judeus, eles não são romanos. Então, eles não sabiam, né, que Paulo era romano. Então, cometeram esse erro aqui, mas por causa dessa lei. Então, um detalhe a mais aqui, para a gente entender aqui por que eles ficaram cheios de temor. E aí nós vemos aqui, caminhando para o fim, eles pediram desculpa, né? Paulo, ainda quando eu digo que ele foi folgado, foi que ele falou, não vem vocês aqui libertar, não. Eles mesmos vão vir aqui libertar, para pedir desculpa, né? E foi o que eles fizeram ali. Então, eles foram lá, pediram desculpas, e Paulo, então, partiu em paz, tá? Então, tá bom, meus queridos. Capítulo 16 é esse.
Na próxima semana, o capítulo 17, capítulo fantástico. Se os irmãos quiserem até ler ele também, interessante. Os irmãos lerem também, para vocês já estarem familiarizados. É um assunto que dividido aqui em 3 partes, 3 situações que são muito interessantes. Amém? Vamos fazer uma oração. Vou pedir para a Valqueira, então, encerrar a gravação. E aí a gente pode estar orando.